Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Boa semana, semana de jogo importante, jogos importantes, né? Não dá pra tirar a semifinal do Campeonato Paranaense dessa lista. Tem o jogo contra o Santos na quinta-feira, jogo contra o Londrina no final de semana, no domingo. Então, o Atlético precisa estar muito bem preparado, precisa saber fazer muito bem a divisão em relação a quem vai jogar o jogo do Campeonato Brasileiro, quem vai jogar o jogo do Campeonato Paranaense, quando você está nesse momento ali de divisão de competições, você precisa fazer essa distribuição da melhor maneira possível. E a gente tem um momento que a gente quer ver os garotos do Paranaense promovidos, e a gente quer ver alguns jogadores do principal sendo rebaixados, enfim. Vamos trocar uma ideia falando um pouquinho sobre o que vai ser o Atlético nesse jogo contra o Santos, que a gente teve um bom tempo de preparação, né? A gente tem um tempo do jogo contra o Inter pro jogo do Foz, aí a gente goleia no jogo do Foz e a gente agora tem esse tempo do jogo do Foz, do primeiro jogo do Foz, do grupo principal, né, pro jogo do Santos. Então, em um calendário que o Atlético vai ter tantos jogos um atrás do outro, tanto trabalho seguido, né? A gente já vê essa semana, jogo quinta, jogo domingo. Acho muito importante ressaltar que o trabalho do técnico da Helma, ele teve muito tempo entre o jogo do Internacional e o jogo do Santos, porque a partida contra o Corinthians, principalmente pelo fato Supercopa do Brasil, acabou sendo adiada. Mas conversei com algumas pessoas e essas pessoas elas me disseram o seguinte: Thiago, deve ser um Atlético muito diferente do que foi contra o Internacional. E aí eu fiquei pensando, pô, será que ele vai mudar muito a escalação? E não vai ser um Atlético muito diferente só nesse sentido da escalação, na real. Vai ser um Atlético muito diferente na maneira de jogar, na maneira de se comportar. Vai ter mudança na escalação? Vai ter mudança na escalação. Mas também vai ter mudança na estratégia para o jogo. E aí eu vou trazer algo que o meu amigo Vincenzo Dalicani já percebeu e já ressaltou. O Odair quer ter um time mais ofensivo possível. E aí fica um ponto de interrogação. Até quando ou até onde é possível esse time ser um time ofensivo, levando em consideração o desempenho propondo o jogo, o desempenho reagindo, o desempenho se retraindo e apostando em um jogo de transição e um desempenho ocupando o campo de ataque, encontrando espaços na defesa adversária, sabe? Acho que o Odaí, se optar por um jogo dominante, ele tá se equivocando muito, assim. Tá se equivocando muito. Apesar de achar que o jogo contra o Santos é um jogo de um pequeno grupo de jogos que a gente vai ter ao longo do Campeonato Brasileiro, a sua grande maioria na Arena da Baixada, que é um grupo de jogo muito perigoso. É um grupo de jogo chamado pontos óbvios, que a gente precisa pontuar de qualquer maneira para construir primeiro, obviamente, os 45 e depois algo maior dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos, querendo ou não, o jogo que a gente tem que ganhar, Vitória, Chapecoense, Remo, sabe? São jogos assim que o ímpeto do Atlético precisa aparecer, o Atlético precisa conseguir se impor nesse tipo de jogo. Então, ao mesmo tempo que eu sinto um certo receio de ver o Atlético optando em propor jogo, eu também entendo que a gente precisa ter uma proposta agressiva em algum momento da competição. Não dá para passar 38 rodadas só reagindo. E aí entra a questão. O Atlético ele tá preparado para ser um time mais ofensivo, para ser um time mais protagonista? E isso aí eu pergunto tanto na perspectiva do Daí quanto na perspectiva dos jogadores. E a impressão que eu tenho é que não está. A impressão que eu tenho, inclusive que eu vi no Atletiba, é que não é um time que se sente confortável nesse cenário. Não é um time que se sente confortável, pô, tendo o adversário jogando no erro do Atlético, não o Atlético jogando no erro do adversário. O Atlético deixa de ser pedra e vira vidraça. A vidraça mais bonita, a vidraça pode até ali se impor em relação à pedra. Mas você fica numa posição muito sensível de um time do Santos que precisa vencer. E de um Vojvoda que já, querendo ou não, chegou no G4 do Campeonato Brasileiro, conseguindo sempre com uma posse de bola muito pequena as vitórias naquele momento com o Fortaleza. E acho que
é uma tendência natural isso com o Santos. É óbvio que a gente tem jogadores de qualidade. O Atlético tem um elenco para propor jogo, sim. Mas isso precisa ser melhor trabalhado, isso precisa ser melhor estimulado, isso precisa ser melhor validado, porque eu acho que no final das contas, validado é a grande palavra. O Atlético ele já tentou propor jogo tantas vezes na Série B e não deu certo, que eu tenho uma preocupação muito grande, mas assim, time pra isso a gente tem. Tem Julimar, tem Zapelli, tem Esquivel, tem Benavides, tem Dudu, tem João Cruz, tem Bruninho, tem Chiquete, tem Arthur, que é um ótimo construtor, tem Teran, que é um cara que constrói bem. O Atlético tem jogadores que sabem valorizar essa posse de bola. Então, assim, vai muito da orientação. Da execução é óbvio, mas vai muito da orientação. Por exemplo, o Zapelli não pode fazer a partida que fez na estreia. E fica muito claro no jogo depois contra o Foz, o 5-0, como em um momento que a gente tem o Zapelli como um jogador mais protagonista, tocando mais na bola, criando mais as jogadas, gerando mais situações, o Atlético cresce dentro dessa proposta. O Zapelli claramente é um jogador que se sente muito mais confortável quando tem a bola no pé. Contra o Inter, muito pouco. Nesse jogo contra o Santos, a promessa é que a bola passe mais no pé do Zapelli. E aí vai ser esse condutor. Vai ter a companhia do Portija, deve ter a companhia do Arthur, do Esquivel, mas deve ser esse condutor de organização do time do Atlético. E aí a gente precisa que ele assuma o protagonismo para realmente ser esse meia que pega, gira, toca na bola o tempo inteiro, controla ritmo. Não tem que aparecer no último terço, mas tem que fazer o jogo do Atlético ser um jogo minimamente orientado pelos caminhos. E falando agora um pouquinho de escalação, a gente deve ter uma mudança. Por enquanto é uma mudança, mas podem ser mais. A gente tira o Aguirre do time, Arthur, Teran, e volta com o Lucas Esquivel na zaga, junto com o Léo Derek no lado esquerdo. E aí fica na cabeça como o Odair usou também o jogo contra o Foz para fazer esse teste, para preparar esse teste para o Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que vai ser um mecanismo muito claro. Quando a gente precisar atacar mais, Esquivel. Quando a gente precisar defender mais, aí volta o Aguirre e aí entende-se se Esquivel e Léo Derek vão jogar juntos. Mas Esquivel como esse cara para dar qualidade na saída de bola, Léo Derek como cara do ataque à profundidade, é o que eu já falei para vocês. Tem tudo e mais um pouco para dar certo. Tem tudo mais um pouco para ser realmente a mudança que o Furacão precisa. Enfim, vamos para cima do Santos. É o jogo mais importante da semana, apesar da semifinal contra o Londrina, mas vamos para cima do Santos, que eu acho que é isso que a gente precisa para continuar nesse momento de confiança positivo dentro do Campeonato Brasileiro. Valeu? Tamo junto, é nóis.